Leitura em áudio do livro Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e porque isso é algo bom, de Jim Wilkin, pela Fiel Editora, capítulo 6, Imutável, o Deus de infinita imutabilidade. Tu não mudaste, tuas compaixões não falharam, como tu foste, assim tu sempre serás. Thomas Chilson. Minha família passa as férias na casa dos meus pais em Santa Fé, estado do Novo México, nos Estados Unidos, uma cidade localizada entre picos montanhosos. O maior deles é o Santa Fe Bowl, o mais alto à vista. Os indígenas se instalaram ao seu pé por volta do ano de 1050, mas é provável que eles não tenham sido o primeiro povo a fazer daquela área o seu lar. Frequentemente, quando acordo e olho para aquela montanha, penso sobre como aquela mesma visão se apresentou ao olho humano ano após ano, século após século. As montanhas recortadas, cujos declives e elevações estou aprendendo a conhecer de cor, são as mesmas que os primeiros índios americanos conheceram. As estações podem alterar a face das montanhas com folhagem, neve ou diferentes ângulos da luz solar, mas, por trás dessas mudanças superficiais, a grande rocha permanece e sua silhueta não muda com o passar do tempo. Ela orienta a paisagem. Ele é o imutável ponto de referência sobre o qual se deitam os olhos a fim de se determinar a direção que leva para casa. As Escrituras falam de um Deus que não muda. Como o maior pico montanhoso no horizonte, de geração em geração, Deus permanece o mesmo, imutável, sustentando a paisagem da existência humana, enquanto tudo mais ao seu redor decai e passa, floresce e murcha, cresce e diminui. A rocha da nossa salvação permanece. Os brilhos e sombras da circunstância humana podem revelar certos contornos de seu caráter num dia e outros no dia seguinte, mas seu caráter permanece fixo. Seus planos permanecem estáveis, suas promessas permanecem firmes. Em um mundo que está em constante mudança, ele é o ponto de referência imutável sobre o qual os olhos espirituais se fixam para determinar o caminho que leva para casa. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Salmo 18:31. Apenas no livro de Salmos existem mais de 20 referências a Deus como nossa rocha e a imagem permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos. Jesus fala do homem sábio que constrói sobre a rocha ao invés de sobre a areia, Mateus 7, 24-27. Através do profeta Malaquias, Deus declara, porque eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3,6. O escritor de Hebreus exulta, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, Hebreus 13:8. Tiago celebra a bondade do Deus em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Tiago 1,17. Ele é imutável, não apenas alguém que não muda, mas incapaz de mudança de qualquer tipo. O conforto da imutabilidade. Considere quão grande é o conforto de estar pessoalmente ligado a um Deus que não muda. Do Antigo Testamento ao Novo, ele é o mesmo. Nenhum de seus atributos pode aumentar ou diminuir, porque cada um é imutavelmente infinito. Seu conhecimento não pode aumentar ou diminuir. Sua fidelidade não pode aumentar ou diminuir. Nossas ações, boas ou más, não podem aumentar nem diminuir sua glória. Ele não pode se tornar mais santo nem menos firme. Ele simplesmente é tudo isso ao máximo, para sempre. O Deus que era e o Deus que é. O Deus que é o Deus que há de vir. O Deus que há de vir é o Deus que era. Porque ele não muda, nós podemos confiar na imutável verdade das Escrituras. O que ele declara como pecado sempre será pecado. O que ele declara como bom sempre será bom. Tudo o que ele prometeu irá acontecer. O próprio Evangelho está ligado à ideia da imutabilidade de Deus. Nós fervorosamente precisamos que Deus permaneça o mesmo. Nossa grande esperança de salvação está no fato de ele permanecer exatamente como ele diz que é, fazendo exatamente o que ele diz que fará. Enquanto sua infinita imutabilidade durar, ele não mudará sua decisão de direcionar a nós o seu amor. Não podemos cometer um pecado futuro que o levará a mudar seu veredito, porque seu veredito tinha cada pecado, passado, presente e futuro, fixado diante de seus olhos. Quem Deus declara justo será sempre justo. Nada que façamos pode remover de nós o selo de sua redenção prometida. Nada pode nos separar do infalível, imutável amor desse grande Deus, a rocha da nossa salvação, sobre a qual a casa de nossa fé está edificada. Criaturas mutáveis. Diferentemente de nosso Deus de infinita imutabilidade, você e eu, suas criaturas, experimentamos constante mudança em cada esfera que habitamos. Nossos corpos físicos crescem e mudam, amadurecem e declinam. As covinhas e dobrinhas da fase de bebê se tornam as rugas e cataratas da velhice. Nossa beleza física aumenta e diminui. Nosso intelecto se expande e se contrai.
Nossas afeições aumentam e diminuem, assim como nossos medos e aversões. Nossas circunstâncias podem mudar e assim também nossas alianças. Nós gritamos, crucifica-o, enquanto nossos clamores de Hosana ainda ecoam pelos ares. Nossa percepção de moda, nosso gosto pela maneira de se vestir, nossas opiniões políticas, nossas condições financeiras, nossas percepções dos outros podem mudar ano a ano e, às vezes, de uma hora para outra. Aqueles que buscam o consolo da certeza são logo lembrados de que a única certeza é a da mudança. Esse não é um pensamento muito consolador, mas também não é um pensamento muito preciso. É mais verdadeiro dizer que a única certeza é o próprio Deus, que não muda. Como nada que você e eu possamos perceber escapa à mudança, entender sua infinita imutabilidade pode ser uma tarefa difícil. Achamos bem mais fácil tentar procurar segurança em uma pessoa ou coisa tangível que, ao menos, dê a convincente impressão de que é imutável. Talvez nós obtenhamos consolo em uma amizade que tem vencido o teste do tempo. Tal relacionamento pode parecer imutável, mas com uma observação mais cuidadosa, notaremos que ela tem amadurecido e se aprofundado. Talvez obtenhamos consolo em um lugar de férias aparentemente intocado pelo tempo todas as vezes que o visitamos. Mas, claro, se olharmos mais cuidadosamente, notaremos sinais de mudança lá também. A casa dos meus avós em Pittsburgh, nos Estados Unidos, era um lugar onde eu sempre senti que parecia permanecer o mesmo. Naquela habitação de conforto, nenhum objeto sequer de decoração jamais foi movido de lugar. Cada visita prometia uniformidade. O mesmo cheiro de creosoto da garagem, as mesmas refeições, nos mesmos pratos, na mesma mesa. Depois do jantar, os mesmos jogos de tabuleiro. As mesmas noites desfrutadas na varanda observando os vagalumes. A mesma banheira rosa para se banhar e a mesma cama antiga para sonhar. Era o paraíso. Em minha última visita a Pittsburgh, dirigi até a arborizada rua sem saída e estacionei na calçada. Meus avós já faleceram há algum tempo, mas eu queria ver a casa e relembrar aqueles momentos. Nada havia lá para ser visto a não ser a floresta. Um vizinho, querendo um terreno maior, tinha comprado a casa e a derrubado. Incomodou-me ver como a mudança me incomodava. Como alguém ousaria arrasar aquele paraíso? Céus! Onde repousa a nossa imutável esperança? A tristeza e a frustração que sentimos por causa das mudanças de coisas que criamos ser imutáveis revelam nossa tendência a atribuir o que é verdadeiro somente em relação a Deus, a pessoas, posses ou circunstâncias que não são Deus. É esperar que lugares terrenos sejam celestiais. Eu digo a mim mesma que meu amor pela rotina e minha aversão à mudança são um desejo pelo Deus que não muda, mas, se eu for honesta, eles são apenas idolatria. Na verdade, eu estou dizendo para coisas temporárias e mutáveis, eu preciso que vocês sejam um Deus. Por favor, apenas permaneçam as mesmas. Mas a pior parte não é que eu peça ao mundo ao meu redor para não mudar, ou que pelo menos haja convincentemente, apesar de não ser imutável. A pior parte é que, quando confrontada com o meu pecado arraigado, minha defesa imediata é dizer: isso é apenas quem eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Imutável. Mentira, mentira direta do diabo. Proferida em desespero ou em rebeldia, essa frase é uma mentira. Apenas uma pessoa não muda, e essa pessoa é Deus. Porém, quando confrontada com a necessidade de deixar o pecado, eu respondo à pergunta: quem é imutável? Com um eu. Assim como minha certeza de salvação está no fato de que Deus não pode mudar, minha esperança de santificação está no fato de que eu posso mudar. Que maior rejeição do evangelho da graça existe em dizer que ele pode mudar o coração de todo pecador, exceto o meu? Que maior egoísmo existe? Sem dúvida, como descrentes, podemos sentir o desespero de nosso estado à parte da graça. Nós podemos corretamente conjecturar que, sem a intervenção de um milagre, não podemos mudar para melhor. Mas quando o milagre da graça é aplicado aos nossos corações, a mudança se torna gloriosamente possível. O imutável dissipa para sempre o mito da imutabilidade humana, transformando um coração que antes era de pedra em um coração de carne, mudando desejos que antes buscavam apenas gloriar a si mesmo em desejos que buscam glorificar a Deus. Derrubando o mito da imutabilidade humana. Talvez em nenhum outro momento demonstramos mais o nosso comprometimento com o mito da imutabilidade humana do que quando brigamos uns com os outros. Você nunca escuta quando falo com você. Você sempre deixa suas meias no chão. Você nunca está pronto a tempo para a escola. Você sempre faz macarrão para o jantar. Essa última frase foi dita a mim pelo meu filho, que é avesso a macarrão.
Eu afirmo para você, nós não jantamos macarrão sempre. Eu pergunto, comemos macarrão no jantar com frequência? Sim, eu admito, pequena e ingrata pessoinha da minha casa que não tem de planejar o menu nem preparar o jantar. Nós sempre comemos macarrão? Não. Mas aquela palavra sempre é tão atrativamente útil quando queremos apoiar um argumento fraco. Porque alguém sempre reclama quando eu sirvo macarrão. Quando aplicamos os termos sempre ou nunca para pessoas, estamos falando uma inverdade. Seres humanos não fazem sempre ou nunca alguma coisa. Simplesmente não somos constantes assim. Nós frequentemente ou com certa regularidade ou usualmente ou habitualmente fazemos algo, mas não fazemos sempre ou nunca. Como criaturas finitas e mutáveis, não podemos nos valer desses termos, seja em tom pejorativo ou de louvor. Eles só podem ser corretamente aplicados a Deus. É por isso que, quando o texto de 1 Coríntios 13 é lido em casamentos, e ele parece ser lido em todo casamento, sejam os noivos cristãos ou pagãos, eu tenho que segurar o riso. Eu costumava sentar rindo silenciosamente comigo mesma à medida que aquela bela definição de amor era lida ao casal. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versos 4 a 6 na versão NVI. Boa sorte com isso, vocês dois. É provável que o noivo deixará habitualmente sua toalha no chão do banheiro. É possível que a noiva irá repetidamente mencionar isso. Quantos casamentos demonstram de forma verdadeira e consistente o tipo de amor descrito em 1 Coríntios 13? Quero dizer, claro, vamos fazer dele nosso alvo, mas aperte bem os cintos. Isso é conversa de lua de mel. E aqui vem o grande finale. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Versos 7 a 8 na versão NVI. Certo. Mas os nossos casamentos são repletos de amor que esmorece, de amor que está tão longe do que é descrito nesses versos que até parece inadequado lê-los durante a cerimônia, a menos que eles não descrevam o amor humano. O meu ceticismo em relação a casamentos foi derrubado pela percepção de que 1 Coríntios 13 descreve um amor sempre e nunca, o tipo de amor que somente pode ser atribuído a um Deus de infinita imutabilidade. Ele não descreve o amor humano, mas o amor pelo qual todo coração humano anseia, o amor sempre e nunca de Deus. Somente Deus pode dizer com toda a verdade que seu amor sempre sofre, sempre crê, sempre espera, sempre suporta. Somente Deus pode corretamente dizer que seu amor nunca perece. Que melhor passagem para se ler num casamento do que uma que descreva o tipo de amor que nunca poderemos receber perfeitamente de quem quer que seja, senão do nosso Pai Celestial. Quão mais dispostos estaríamos para substituir a linguagem sempre e nunca de nossos argumentos humanos pela linguagem de graça e perdão, se apenas reconhecêssemos que não podemos pedir que o outro humano seja nosso Deus. A idolatria nos controla quando você e eu dependemos de um relacionamento humano, de uma circunstância ou de alguma coisa que nunca nos deixe ou abandone, que sempre permaneça. A idolatria nos controla quando cremos que um relacionamento ou um momento difícil nunca mudará, que sempre será sem esperança, doloroso e cheio de sofrimentos. Mas aqui está a verdade capaz de derrubar ídolos. Toda circunstância em que você se encontre irá mudar, exceto a situação de seu perdão. Toda posse que você tem irá perecer, exceto a pérola da sua salvação. Todo relacionamento em que você entrar irá vacilar, exceto sua adoção pelo seu Pai Celestial. Enquanto escrevo este livro, estou no fim de uma semana cheia de manchetes históricas. Questões de raça, gênero, sexualidade, religião e política irromperam em causa ao mesmo tempo. Líderes caíram, leis foram derrubadas, o terrorismo escreveu sua mensagem com sangue por 3 continentes, e as redes sociais querem desesperadamente me convencer de que, dessa vez, é sério, o céu está realmente desabando. Eu me lembro de outras semanas como esta, a ansiedade e o alarme que elas geraram em mim, o medo na garganta. Mas esta semana eu me encontro num lugar diferente, e isso não pode ser por acaso. O furor das nações pode ser enfrentado somente se mantivermos um ponto fixo à vista, o Senhor Deus sentado em seu trono. Aquele ponto fixo tem sido a minha meditação esta semana, a fim de poder escrever este livro, e o efeito tranquilizador que ele tem tido sobre mim diante das mudanças e das agitações me surpreendeu. Os sempre e nunca do meu Deus imutável são particularmente úteis para mim esta semana e particularmente preciosos.
Não há rocha senão a rocha da nossa salvação. Nenhum coração humano é tão duro que não possa ser amolecido, nem mesmo o seu, leitora. Largue a idolatria do seu sempre e do seu nunca. Aquelas palavras são verdadeiras apenas com relação a Deus. Peça-lhe que mude o que você acredita estar além do alcance do poder transformador da graça do Pai. Nosso Deus de infinita imutabilidade é uma rocha. Quando tudo ao nosso redor é areia movediça, que possamos clamar a Ele: leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio. Salmo 61, versículos 2 e 3. Versículos para meditação: Salmo 18, versículo 31, Malaquias 3, 6, Mateus 7, versículos 24 e 27, 1 Coríntios 13, versículos 4 e 8, Hebreus 13 e 8, Tiago 1, 17. Perguntas para reflexão: como o conhecimento de que Deus não pode mudar lhe traz segurança? De que forma ele também poderia ser um alerta para você? Em quais relacionamentos humanos, posses ou circunstâncias você tem se apoiado em busca de estabilidade em vez de se apoiar no Deus imutável? Quão confiável você descobriu que sua rocha substituta é? Com que frequência você usa as expressões sempre ou nunca em uma briga? O que essa tendência pode revelar sobre o estado de sua fé? Qual sempre ou nunca você equivocadamente acreditava ser verdade sobre si mesma, ou sobre alguém, ou ainda sobre uma situação ou relacionamento? Oração. Escreva uma oração ao Senhor confessando uma coisa sobre si mesma que acreditava ser imutável. Peça-lhe uma consciência de onde você pode estar inflexível e graça para aprender a mudar. Agradeça-lhe pelo grande dom da mutabilidade humana. Louve-o pelo fato de que ele, o Senhor, não muda.